Seguimos falando sobre a guerra. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou que a guerra contra o grupo terrorista Hamas entrou em uma nova fase. Segundo ele, a ação vai continuar até uma nova ordem. Essa nova fase consiste em bombardeios cada vez mais intensos e do avanço por terra também. A gente é quase um dia, já são quase 24 horas desde que nós percebemos e Israel confirmou a intensificação dos bombardeios e o avanço por terra das tropas também, naquele que é talvez o período mais intenso da guerra ao longo dessas últimas 3 semanas. Nós vamos até a Europa agora? Temos... Não? Daqui a pouquinho. Vamos ouvir então um trechinho do que disse o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant. Concluímos uma fase da guerra. Ontem à noite o terreno em Gaza tremeu. Atacamos acima e abaixo do solo. Atacamos agentes terroristas de todas as categorias em todos os locais. As instruções para as forças são claras. A ação continuará até uma nova ordem. Aí então o porta-voz, o ministro da Defesa de Israel, confirmando essa nova etapa da guerra, nova etapa do avanço de Israel sobre a faixa de Gaza. Agora sim, nós vamos a Munique, na Alemanha. O Luca Bassani está nos esperando. O porta-voz do Exército de Israel, Daniel Hagari, emitiu um apelo urgente para todo mundo que está no norte de Gaza, civil, inocente, claro, para quem tem a intenção de deixar o norte de Gaza e seguir para o sul de Gaza. E ele usou uma expressão que dá a medida do momento específico que nós estamos atravessando do confronto, não é, Luca? Imediatamente, ou seja, não há tempo para mais nada. Segundo Israel, quem está no norte não tem nada a ver com o confronto, não está envolvido diretamente com o Hamas, tem de sair, se puder, imediatamente do norte para o sul, porque as coisas estão ficando cada vez piores, não é, Luca? Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde a você também, Rafael. A gente vê que a situação tem se deteriorado bastante e esse pedido que fez um dos porta-vozes do Exército de Israel mostra exatamente que a parte norte será ainda mais frequentemente alvo desses bombardeios, além, é claro, da possível incursão de terra que já foram dados indícios que acontecerá nas próximas horas. Inclusive, ele pede para que as pessoas deixem imediatamente, que não se trata de um teste, não se trata de uma situação fácil, e que com urgência ele pede esse deslocamento para a parte sul, mas nós sabemos que a parte sul também sofreu bombardeios e não tem alojamento para quase 1.200.000 pessoas que vivem na margem norte de Gaza. Então essa situação humanitária tende a se deteriorar, considerando também que nós temos um blackout total das telecomunicações. Em relação ao que disse esse porta-voz, nós separamos o trecho e vamos acompanhar. Nós pedimos que todos os residentes do norte de Gaza e da cidade de Gaza que vá para o sul imediatamente. Isso é uma medida temporária. Voltar para o norte de Gaza será possível quando as intensas hostilidades acabarem. O Hamas põe a sua vida em perigo ao colocar armas e tropas em áreas civis, incluindo escolas, mesquitas e hospitais. A iminente operação das Forças de Defesa de Israel está preparada para neutralizar a ameaça do Hamas, com precisão e intensidade. Para os residentes do norte de Gaza e da cidade de Gaza, a sua janela para agir está fechando. Movam-se para o sul, para sua própria segurança. Movam-se para o sul. Isso não é uma mera precaução. É um apelo urgente pela segurança dos civis em Gaza. Pois é, a gente vê que são palavras muito fortes e como se fosse uma ordenança mesmo, porque ele já deixa bem claro qual será o próximo passo. Com essa incursão de terra, muitos temem que o número de civis mortos possa crescer de maneira muito significativa, porque se trata de uma guerra em cenário urbano, densamente povoado, táticas de guerrilha, além, é claro, de vermos esses bombardeios, as próprias táticas do Hamas muitas vezes envolvem explosões com homens-bombas, bombas suicidas no caso, né? Então isso pode promover a destruição ainda mais de áreas civis e um número maior de vítimas. Nós vemos que até agora foram mais de 7.000 pessoas que morreram na faixa de Gaza, mais 1.400 em Israel. Essa guerra então vai fazendo com que os números se aproximem a 10.000 fatalidades
em 3 semanas de conflito, o que realmente assusta a todos, além, é claro, da situação humanitária, das doenças surgindo pela falta de água, pela falta de eletricidade, também muitos hospitais deixando de funcionar, e a situação das pessoas que não sabem para onde ir, lembrando que a fronteira com o Egito, que é a única que poderia ser o ponto de saída desses civis, ela continua fechada, já que o país segue uma medida bastante severa em relação aos refugiados. Luca, queria pedir para você segurar um pouquinho com a gente, porque o Segré tem uma pergunta para você também. Diga lá, Segré. Luca, boa noite para você, boa tarde, aliás, boa tarde ainda, deve ser no finalzinho da tarde. Tem umas informações que foram noticiadas na imprensa internacional que o maior centro de operações do Hamas está embaixo do hospital de Shifa. Isso de alguma maneira pode atrapalhar as intervenções militares, porque estamos falando de um lugar que tem pessoas que estão sendo atendidas e são civis. Nas informações que você está controlando, tem essa informação também de que o Hamas está utilizando o subsolo de hospitais para evitar ataques diretos de Israel contra eles? Boa tarde a você, Segré. Realmente essa é uma informação que saiu ontem, inclusive, por um dos porta-vozes também do Exército de Israel, de que o hospital maior que eles têm dentro da faixa de Gaza, que atende milhares de pessoas, e principalmente nesse momento de guerra, muitos feridos e também pessoas desabrigadas, estaria funcionando como um centro de operações militares do Hamas no subsolo, o que faz com que Israel já anuncie também, ou peça a evacuação desse mesmo hospital, porque como temos operações militares acontecendo embaixo dele, ele se torna automaticamente um alvo militar. O problema é que essas pessoas que estão lá não têm para onde ir. Esse é o argumento de grande parte da sociedade civil de Gaza, além, é claro, de todas as agências humanitárias que trabalham por lá, porque não se pode mandar essas pessoas para outro lugar, a não ser os hospitais, eventualmente as mesquitas e escolas, mas como a gente escutou falar há pouco, através do porta-voz do Exército de Israel, todos esses ambientes da vida civil estão sendo utilizados pelos terroristas do Hamas para estabelecer as suas operações. Então a gente acredita que esse cenário de destruição, ele seja também efeito não só dos fortes bombardeios, mas pelo fato de eles se misturarem com a população civil. E isso dificulta ainda mais uma operação por terra. Afinal, se a gente for pensar numa área de 2 milhões de pessoas, muitas delas ainda estão lá nas ruas, não tem para onde ir, os terroristas podem se misturar facilmente com os civis, e aí é um trabalho extremamente difícil para um soldado nessa situação decidir quem é um inimigo ou quem é simplesmente uma vítima, ou quem é uma pessoa civil que está lá transitando por esse terreno de guerra. Além, é claro, da situação dos reféns, isso dificulta bastante, não se sabe se até nessas operações militares, nessas bases que são os hospitais, as mesquitas, alguns reféns estão sendo mantidos por lá. Então é muito difícil para Israel tomar essas decisões de maneira tão rápida, que exige essa agilidade, esse conflito, e nós observamos que até agora não parece ter nenhum tipo de vontade do Hamas de libertar mais reféns em troca de uma diminuição dos bombardeios, ou até mesmo você vê uma negociação mais clara acontecendo do Hamas eventualmente mudar a sua carta ou dizer que vai abandonar a faixa de Gaza em detrimento da vida das pessoas. A gente sabe que as lideranças desse grupo vivem em sua maioria no exterior, seja no Catar, na Turquia, entre outros países, e para eles, pelo que a gente consegue observar, quanto pior, melhor nessa situação tenebrosa que vivem os cidadãos de Gaza. É isso. Bom, nós vamos continuar acompanhando. Daqui a pouquinho vamos voltar a falar sobre guerra, evidentemente, o assunto mais importante do mundo nessas últimas 3 semanas. Como o Luca lembrou, há mais de 220 reféns, o número é alterado a todo instante, né? Porque pessoas dadas como desaparecidas são encontradas mortas, então esse número sempre é alterado, mas são de 220 a 230 pessoas mantidas como reféns dos sequestradores. O Catar era o ator principal de uma negociação com o Hamas, até pela proximidade dos líderes do Catar com os líderes do Hamas, uma troca de 50 reféns não israelenses com outras cidadanias por combustível. O Catar e o Hamas acenaram com a possibilidade iminente desse acordo. Israel diz que não aceita, ou sai todo mundo ou não sai ninguém.
O grupo terrorista diz que só aceita liberar reféns se os bombardeios pararem. Israel diz que o bombardeio só para se os reféns forem libertados, ou seja, não há nenhuma perspectiva de nenhuma aproximação das partes. Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, sobre os brasileiros que estão lá. São mais de 30 brasileiros ou palestinos muito próximos de brasileiros que também pretendem voltar para o Brasil, parentes de pessoas que têm dupla cidadania, que querem voltar ao Brasil também. O governo brasileiro havia perdido o contato com eles porque é um apagão de comunicação desde ontem, fim da tarde, começo da noite aqui no Brasil, quando se intensificou essa nova etapa da guerra de Israel contra o Hamas, conforme a gente ouviu agora há pouquinho, apagou tudo, não tem telefone, não tem internet, não tem nada. A embaixada brasileira disse que conseguiu contato e tem a informação de que esses brasileiros estão bem. Nada mais do que isso, porque é impossível estabelecer contato mais longo com quem está nesta região do mundo.